Sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo bíblico. A igreja dos dias atuais precisa guardar o sábado ou o domingo? A igreja primitiva dos tempos dos apóstolos guardavam o sábado ou guardavam o domingo? A Bíblia tem a resposta para tudo isso aqui. Nesse vídeo aqui, vamos saber tudo isso e ainda vou mostrar na Bíblia que não precisamos guardar o sábado. Alguns, nos dias de hoje, defendem a ideia que a igreja precisa guardar o domingo para manter o princípio dado por Deus, ou seja, trabalha 6 e descansa 1. Embora dá a entender que os apóstolos e a igreja primitiva guardavam o domingo, que é o primeiro dia da semana. Foi o dia que Cristo ressuscitou. Mas na Bíblia não trata isso como ordenança. E nem se exige que seja guardado um dia como Deus exigia que guardasse o sábado no Velho Testamento. Então, no Velho Testamento, isso era uma ordem. Era obrigatório os israelitas guardarem o sábado. Embora a igreja primitiva guardasse o domingo, mas a Bíblia não trata isso como uma ordenança para a igreja. E tem os sabatistas que acham que o sábado ainda deve ser guardado. E tem aqueles que defendem que o dia da semana a ser guardado é o domingo, conforme mostra no Novo Testamento. No Novo Testamento nunca citou alguém guardando ou mandando guardar o sábado. A partir de Atos capítulo 2, você nunca vai achar ninguém guardando o sábado e nem mandando guardar o sábado. No Velho Testamento, eles guardavam o sétimo dia da semana, porque Deus descansou no sétimo dia. E a igreja guardava o domingo, porque Jesus ressuscitou no primeiro dia. Após a ressurreição de Cristo, que aconteceu no primeiro dia da semana, que é o domingo, a partir daí, os discípulos, apóstolos e o povo começaram a observar o dia do Senhor como o domingo, que é o primeiro dia da semana. Veja em Atos capítulo 20, verso 7. No primeiro dia da semana, ajuntando os discípulos para partir o pão. Então a ceia era servida no domingo e não no sábado. Então os adventistas estão errados. Eles não seguem, eles seguem Ellen White, que ensinou errado, por isso eles fazem errado. E também em 1 Coríntios 16, verso 2, veja aí. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar. Se refere à coleta. Note que as duas passagens que eu li estão associadas e relacionadas ao trabalho na igreja feito aos domingos. A ceia era feita aos domingos e as coletas também. Aqui provam que o Adventismo está equivocado por seguir Ellen White e a falsa guarda do sábado. As exigências de Deus para a guarda do sábado são citadas apenas no Velho Testamento, na lei mosaica. Veja que no Novo Testamento não tem nenhuma citação de exigência para a guarda do sábado. Pelo contrário, Paulo disse em Colossenses 2,16: ninguém vos julgue pelo comer, nem pelo beber, e nem pelo sábado, sábados no plural. A guarda do sábado era somente para Israel. Foi dada para Israel como memorial do livramento do Egito. Êxodo 31, 15 e 16. 6 dias se fará obra, porém o sétimo dia é o sábado do descanso santo ao Senhor. Qualquer que no dia de sábado fazer obra, certamente morrerá. E eu nunca vi um adventista matando uma pessoa que
e não guarda o sábado. Guardarão, pois, os sábados os filhos de Israel. Nós não somos filhos de Israel. Celebrando o sábado nas suas gerações, por concerto perpétuo entre mim e os filhos de Israel, será um sinal para sempre, enquanto vigorasse o estatuto, enquanto vigorasse a lei. Esta passagem não serve para nós da igreja nos dias atuais. Veja que diz que quem não guardasse deveria morrer. E veja que foi dito para os filhos de Israel como concerto perpétuo. Agora eu vou explicar o que é esse perpétuo aqui, porque eu sei que os sabatistas acabam distorcendo a Bíblia. Perpétuo aqui era para Israel no Velho Testamento. Perpétuo significa enquanto vigorar o estatuto. Veja Êxodo 12, verso 17. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia terei os vossos exércitos da terra do Egito. Pelo que guardareis esses dias nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Então, se tem que guardar o sábado porque diz que era perpétuo, então precisa guardar a festa dos pães asmos, que diz que era perpétuo. Inclusive a circuncisão. Deus disse para Abraão que era perpétua. Aqui fala das festividades cerimoniais da lei. Perpétua aqui é até o fim da lei cerimonial, que foi cravada na cruz. Se levarmos o perpétuo de Êxodo 31:15 para os nossos dias, o capítulo 12, verso 17, também terá que ser incluído. Por quê? Porque é perpétuo, tanto um quanto o outro, enquanto durar aquele estatuto, o mandamento, a lei. A lei moral de Deus devemos guardar. Esse sim é perpétuo. Não matarás, não furtarás, não adulterarás. Os 10 mandamentos é um resumo da lei moral de Deus. Somente o sábado não precisamos guardar, porque fazia parte da lei cerimonial, que foi abolida, e não tem nenhuma citação no Novo Testamento. Note que dos 10 mandamentos, apenas o sábado não tem nenhuma citação no Novo. 9 dos 10 mandamentos foram citados no Novo Testamento, mas a guarda do sábado foi excluída. Os mandamentos morais são perpétuos e irrevogáveis. Paulo não guardou o sábado. Lugar nenhum do livro de Atos cita Paulo mandando guardar o sábado ou guardando. Muito pelo contrário, ele diz para não guardar, conforme eu já li, Colossenses 2,16. O apóstolo Paulo ensina que estamos livres destas obrigações cerimoniais. Veja que não somente o sábado, mas todas as celebrações judaicas foram citadas em um verso só. Ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, pelos dias de festas, lua nova e sábado. Então, as festividades judaicas também foram abolidas, junto com a guarda do sábado. Paulo ia todos os dias no templo, e não somente aos sábados. Atos 17, verso 17. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos todos os dias na praça. Paulo disputava todos os dias com os judeus. No verso 2 diz que Paulo, por 3 sábados, disputou com eles sobre as Escrituras. Era uma oposição, era o judaísmo. Paulo disputava com os judeus. Aqui não diz que Paulo guardava o sábado. Tanto este texto como os outros relata apenas o que aconteceu naquele dia, e não que Paulo ia lá porque guardava o sábado. Paulo estava aproveitando a oportunidade, pois os judeus guardavam o sábado, e por isso tinha um número maior de pessoas. Veja Atos 18, verso 4. E todos os sábados disputava na sinagoga e os convencia a judeus e gregos. Então veja que diz na sinagoga. Sinagoga é templo dos judeus.
Paulo apenas estava aproveitando a oportunidade para convencê-los acerca do Evangelho. É a mesma coisa de alguém ir em templo sabatista num dia de sábado e alguém julgar que você está guardando sábado. Sinagoga era templo do judaísmo e não cristão. Paulo não iria lá, pois não professavam a mesma fé. E eles não criam em Cristo. Paulo ia lá para convencê-los acerca de Cristo e não para cultuar com eles. Em Atos capítulo 15, no concílio de Jerusalém, os apóstolos explicaram o que deveria ser guardado da lei. Em Atos 15, verso 29, lá diz que somente as coisas sacrificadas aos ídolos, o sangue e a carne sufocada. Veja que não fala nada sobre o sábado. Se o sábado fosse necessário, estaria escrito aqui também. O sábado e o domingo não é meio de salvação. Quando Jesus ressuscitou, ele estabeleceu um novo concerto. Vivemos pela graça. O sábado era mais um preceito da lei. Tiago 2, verso 10, lá diz que qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. A lei era tudo ou nada. A lei não era somente a guarda do sábado. Tinha 613 mandamentos que ninguém guardou por completo. A lei não era somente a guarda do sábado, era tudo ou nada. Quem pensa que guarda a lei e tropeça em um só ponto é culpado de tudo e vive debaixo de maldição. Gálatas 3, verso 10. Quem obedecer à lei vive por ela, mas se tropeçar é culpado e é maldito. Viverá debaixo de maldição. Se fosse possível guardar a lei, não haveria nenhuma necessidade de Cristo vir morrer pelo pecador. O próprio pecador iria se justificar diante de Deus guardando a lei. A lei, de modo geral, foi feita para os judeus. O sábado era um sinal entre Deus e Israel somente. Êxodo 31, verso 12. Só isso só, né? Mas o Adventismo, que são os seguidores de Ellen White, eles tropeçam aqui. Eles não podem voltar atrás. Né? Alguns até que acreditam, né? É isso aí então. Se gostou, dá um joinha. Se não é inscrito, se inscreva. Apesar que alguns não vão gostar, mas não posso fazer nada. É isso aí então. Obrigado e até o próximo.